que os estudos mostram? Que se você tem um acompanhamento regular, usa a medicação de forma adequada, na dose, na frequência que for determinada pelo seu médico, você minimiza muito essas crises, minimiza ainda mais as crises graves que te levam até o hospital, e se isso acontecer, elas têm menos chance de ter eventos tão catastróficos como esse. Por quê? A gente só respira por um lugar, o ar só entra por esse lugar, não tem outro, Não né? tem. A gente não faz fotossíntese ainda. Então, se fechar, não dá tempo de chegar no hospital. A gente teve recentemente um caso catastrófico também divulgado, né? Que foi a moça que sentiu o cheiro da pimenta. Né? Eu não sei dados assim do histórico dela, se é asma, não, mas provavelmente ela teve uma reação de broncoespasmo, fechou tudo por conta daquele cheiro, aquela inalação mais forte, e não deu tempo de chegar no hospital, não dá tempo de chegar no hospital. Então, além de manter o tratamento regularzinho, sob controle, a doença na rédea curta, você também precisa desenvolver com o seu médico um protocolo de resgate imediato, né? Um plano de ação na emergência. Se você vai viajar, discuta opções, o que você pode usar se precisar. Então, é uma doença que requer muito cuidado e ela acaba sendo negligenciada por medo do uso dessa medicação. E os efeitos colaterais mesmo, eles são poucos e são locais, se você estiver usando as coisas sob assistência, né? A gente teve agora em setembro, 5 de setembro, né? O dia da fibrose Nacional. o Dia Nacional da Fibrose Cística. Isso. Eu queria que você falasse pra gente sobre. A fibrose cística também é uma doença genética, hereditária, transmissão materna e paterna mesmo, e que é um defeito genético, e esse defeito genético acomete as glândulas, as substâncias que são eliminadas, assim, né, por determinadas glândulas, em vários órgãos. O pulmão acaba sendo extremamente afetado, porque há essa alteração, mas também pâncreas, intestino. Então, é uma doença que ela pode ter uma gama muito grande de manifestações. Às vezes, uma diarreia, um emagrecimento, porque esse paciente não digere direito, e as manifestações pulmonares, né, com tosse, infecções de repetição. Então, como ela tem uma possibilidade de manifestações muito intensas, às vezes ele fica ali aquele processo e não consegue chegar no diagnóstico definitivo. Por isso que existem essas campanhas de conscientização. Porque até chegar no especialista, ele já deve ter passado por uma série de outros profissionais antes que não perceberam essas alterações. Porque a gente tem alguns tratamentos, hoje em dia tratamentos de terapia genética, que trazem melhoria, trazem qualidade de vida, trazem sobrevida para esses pacientes que a gente não tinha antes. Ela entra aí no rol das doenças raras. Aqui no estado, a gente tem uns programas muito bons de fibrose cística no hospital infantil para criança e no hospital Dório Silva no adulto. Porque, exemplo da asma, muitas vezes o diagnóstico é na idade adulta. Como ela é manifestação genética, eu posso ter poucas expressões gênicas e passou despercebido a vida inteira. Quais são as manifestações dela, Então, principal são eventos respiratórios. Então, às vezes ele podia ter uma asma subclínica, né, que estava só atribuído à asma, mas trouxe outras intercorrências ao longo da vida, e lá na frente a gente descobre que é fibrose cística. Casais inférteis, pode ser uma manifestação de fibrose cística, né? Então, até chegar no especialista, ele passou muito tempo aí atrás pensando nisso. Mas é uma doença... Primeiro, você que é leigo, né? Veja se na sua família existe algum relato. Aqui no estado a gente tem uma população grande por conta da imigração italiana e tudo. Então, veja se existe algum histórico desse na sua família. E para você ser referendado para o especialista, comente com o seu médico de confiança para ver se vale a pena passar por uma avaliação mais especializada. Porque os quadros muito floridos, o pediatra, eles ficam óbvios, né? Então a pessoa consegue já desconfiar logo cedo. Mas às vezes fica aquele negócio meio disfarçado, então saber o histórico familiar é muito importante. O que mais me deixa assim encantada com essa parceria, né, da fonoaudiologia com a pneumologia é justamente porque você quer proteger o pulmão. Eu posso ajudar a proteger esse pulmão, né? Que são os casos das disfagias, né? Então, esses pacientes que você tem com essas inúmeras doenças pulmonares, doenças respiratórias, todos eles estão em risco
de uma disfagia. Uhum. Aí, por exemplo, eu brinco também que a gente estuda separado, mas tudo funciona junto, né? Porque essa interação aí entre pulmão e estômago, né, é muito bem definida. A gente pode ter uma via de mão dupla. Tanto o paciente que já tem doença pulmonar e começa a ficar disfágico, com microaspirações de conteúdo gástrico, aquilo ali tudo que você já sabe bem, ele piora uma doença pré-existente, como um paciente que não tem doença pulmonar, ele começa a apresentar a partir desses quadros de disfagia, que tem inúmeras causas. Aí, como você sabe bem, até medicamentoso, às vezes, né? Então, essas microaspirações, elas podem provocar pneumonia de repetição, elas podem provocar bronquite, crises de bronquite, exacerbar essa asma, piorar um enfisema, uma bronquite crônica do cigarro, por exemplo, e trazer danos pulmonares. Até fibrose pulmonar é descrita em relação a isso também. Então, também é uma outra coisa que quanto antes for detectada e tiver intervenção multidisciplinar, a gente vai ter sobrevida com qualidade para esses pacientes, né? Os neuropatas, parkinsonianos, é uma população já bem definida, né? Que você deve trabalhar bastante, mas tem outras coisas mais silenciosas, né? Mais silentes, algumas doenças às vezes que demoram mais tempo para se mostrarem, né? E a gente acaba descobrindo via pulmão. Pneumonia, terceira pneumonia no mesmo mês. Quando você vai procurar, tem um evento disfágico aí que precisa ser bem investigado, né? E é o que eu falo sempre e falei hoje, né, no podcast anterior que a gente gravou, sobre essa questão que é o foco principal, né, da fonoaudiologia dentro do ambiente hospitalar. Não que a gente não trate as afasias, as disartrias, né, mas a disfagia é o nosso foco principal por conta da gravidade mesmo, né? Tratar ali, colocar toda essa musculatura para trabalhar direitinho para esse paciente comer. Comer é ato social, né, Diane? A gente senta, a gente come, a gente vai na casa de alguém, é chamado para comer. Então, é muito ruim o paciente que não tem isso como uma qualidade de vida. Mesmo comendo saudavelmente, né, tendo as suas restrições, aquilo que você determina como algo que é mais saudável para você, você precisa tomar conta do seu pulmão. E aí, quando você fala que no pulmão é ar e o medicamento só, a gente pega um monte de pacientezinho que tem comidinha lá naquele pulmão. Aí é terrível. E quando tá muito mais evidente assim, né, quando já são os quadros mais avançados, ficar tranquilo. Mas quando é aquela microaspiração silenciosa, que eu vou pegar ainda em que fase? Alterando mais só o pulmão. Então, mais uma vez, a multidisciplinaridade entra aí com excelente resposta, porque quanto mais cedo você interferir, eu vou prolongar ainda mais essa possibilidade dele se alimentar, né? Exato. Respeitando isso que você comentou, que é a função da alimentação muito além da nutrição. Muito além da nutrição, é o né? prazer, comer, né? Ele está envolvido, né? Com as melhores coisas que acontecem, né? Em volta da mesa, tudo dá certo. Então, pensar nisso para você ter essas intervenções precoces, né, da equipe multi. Quando eu entro no quarto de um paciente, e é impressionante que para a gente, eu falo sempre isso, aqui a gente tem vários tipos de pessoas que nos assistem, né? Tanto o médico, o profissional de qualquer outra área da saúde, um acadêmico de medicina, um acadêmico de fonoaudiologia ou de outras áreas afins, mas tem também a família, né? O leigo que está ali e que precisa nos ouvir e precisa nos entender. Então, quando eu entro num beira-leito, né? Eu costumo explicar para essa família o que é o processo dessa broncoaspiração. Isso aí. Né? O que aconteceu para que esse alimento fosse lá pro lugar errado, pro lugar que a Diane cuida, mas que ele não tinha que estar ali, né? Porque é um lugar a alimentação é um lugar de prazer. Então, eu quero explicar para você aqui, e a Diane vai falar também, se desejar, nós temos duas passagens, né? Então, a gente come, e aí agora eu vou engolir. A minha saliva, ela tem o lugar que ela tem que passar, né? É por aquele lugar. Por isso que eu preciso ter força de língua, de lábio, de bochecha, de musculatura laríngea para elevar, para tampar, né? Porque nada mais é o dito popular. Engasguei, foi para o lugar errado. Exatamente. É isso mesmo, foi para o buraco errado, né? Então tem a passagem, né? Esôfago e estômago, e a passagem do pulmão é
a que está mais ali, né? Por conta da respiração. Então, é aquela passagem que está ali. Quando eu não tenho esse controle sensório oral efetivo, forte, firme, trabalhado, quando eu vou deglutir, engolir, eu posso broncoaspirar. É aquilo que vai para o meu pulmão. Como o pulmão não é lugar para outra coisa, Além de senão, ar. né? Ar, ele recebe ali, vai, daqui a pouco ele fala, ei, não, Isso. aí vem a pneumonia, vem Isso a aí. infecção. É o grito do Isso pulmão, aí. né? Aquilo que foi nas microaspirações, às vezes, aspirações Exatamente. silenciosas. E às vezes, assim, quando ele tosse, ele reage, né? Ele dá esse grito aí mais intenso, mais cedo, ele consegue expelir um pouco Quando o daquilo paciente que tem entrou. condição de fazê-lo. Mas tem paciente que não tosse, porque essa tosse vai estar reduzida por uma série de condições, né? E aí é silencioso. Quando a gente vai pegar, já é eventos finais disso aí que aconteceu. Não precisa ser muito, pode ser micro ao longo do tempo. O tempo é o que vai determinar. Por isso que eu gosto de dizer para você, colega fonoaudiólogo, acadêmico de fonoaudiologia, avaliar a tosse do paciente é muito importante, porque tosse é reflexo de proteção. Exatamente. E outra coisa, aproveitar o seu gancho, é o nosso amigo, inimigo, xarope da tosse. A gente não indica xarope da tosse. Pode ser, meu amigo aí, acadêmico, estudante de medicina, você já tenha isso como um dogma na sua vida. Não se trata tosse com xarope da tosse. Porque você está eliminando a possibilidade do pulmão gritar e avisar. Expectorar. Não, pelo né? amor de Deus, está entrando uma coisa que não precisa. Sem tratar a causa. Qual é a causa? Estou aspirando, vamos tratar a aspiração. Qual é a causa? Tenho asma, vamos tratar a asma, tá? Então, nem que a mãe ou a família implore, me dá um xaropinho. Não dê xaropinho, tá bom? Deixa tossir. Deixa tossir, procure o motivo. É sinusite, vamos tratar a sinusite, né? Porque no momento que você inibe um reflexo natural, você vai ter problemas. E um reflexo de proteção. O boleto né, chega, porque você tirou a proteção.